ficar em casa, fomos recebidos por um sopro de dragão aqui em Taubaté. Muito calor aqui hoje. Transmitindo já? Então você que está nos acompanhando pelo YouTube, seja bem-vindo, que essa celebração possa fazer sentido para você, que ela possa tocar o seu coração, tocar a sua alma, tocar o seu espírito, para que o que nós rezamos possa influenciar, surtir um efeito na nossa mente, na maneira como nós pensamos. A oração que repercute na nossa mente e que transforma o nosso jeito de ser é essa que Deus quer de nós. Não é porque Ele quer, porque é uma vontade dEle, de alguém que precisa ser suprido em suas vontades. Não. É porque Deus sempre quer para nós o que é melhor. É a oração que nós deveríamos querer, aquela que tem um efeito terapêutico sobre nós. À medida que rezo, me transformo numa pessoa melhor, numa pessoa mais justa, menos preconceituosa, mais acolhedora, mais amorosa, mais verdadeira, mais fiel. É isso que nós queremos. Que a nossa oração hoje possa transformar a nossa mentalidade e nos transformar em pessoas melhores. Vamos iniciar, então, hoje, a nossa celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e o amor de Deus, a ternura de seu Filho Jesus e a santidade do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Nós começamos a nossa celebração pedindo perdão por tudo aquilo que no nosso coração ainda não é parecido com Jesus. Por tudo aquilo que no nosso jeito de ser, no nosso temperamento, na nossa maneira de pensar, de sentir, de agir, ainda não está parecido com Jesus. A conversão é essa transformação que nos move na direção da vocação crística. Eu sou convidado a ser Jesus de novo, não por uma obrigação, porque um dia os meus pais escolheram essa fé para mim. E eu confirmei. Quando eu fui crismado, eu disse publicamente que eu queria viver a fé que os meus pais escolheram para mim. E se você quiser resumir o cristianismo numa pequena frase, o que significa ser cristão? Eu diria, é a feliz oportunidade de você ser Jesus de novo. Trazer para o mundo que você vive, para as pessoas com quem você convive, o pensamento de Jesus, as palavras de Jesus, os gestos de Jesus, os sentimentos de Jesus. Quanto mais a gente se converte ao cristianismo, mais as características de Jesus vão ficando em nós. E então o mundo fica beneficiado com a nossa conversão. Toda vez que nós oferecemos ao mundo a oportunidade de trazer Jesus de novo aqui e agora, nós o beneficiamos, porque onde Jesus está, ali o amor impera. A paz prevalece. E não é essa paz de não termos problemas, não é essa. A paz de Jesus, como tão bem definiu o Padre Zezinho, é uma paz inquieta. É a paz do confronto fraterno, dos enfrentamentos que nos amadurecem. Quem tem Jesus no coração tem sempre o desejo de viver um processo de correção, de transformação e de mudança. Uma família cristã, por exemplo, é uma família onde os enfrentamentos fazem parte da rotina. E o que é o enfrentamento? Aquela oportunidade que nós temos de olhar uns nos olhos dos outros e pontuar o que precisa ser pontuado, falar o que precisa ser falado, decidir o que precisa ser decidido.
Você já deve ter escutado falar tantas vezes isso, né? Que a família é um lugar do diálogo. Porque nós não podemos ser uns dos outros sem a gente dialogar. Sem você dizer o que está lhe incomodando, ou você mesmo ter a oportunidade de ouvir aquilo que no seu comportamento é nocivo para os que estão com você. O diálogo é a oportunidade que nós temos de transformar e sermos transformados. Só há diálogo onde há amor. Só há diálogo onde há amor. Porque o amor que me faz querer, o amor é que me faz querer a presença do outro na minha vida, de maneira que eu seja cada vez mais qualificado para aquela pessoa que eu digo que amo. Para mim, isso é uma prova de amor. Eu posso muito bem dizer e provar, dar provas do meu amor pelo que eu falo. Mas é sobretudo quando eu ajo que aquilo que eu falei se concretiza. Um pai, por exemplo, que é capaz de observar-se e perceber o que no meu comportamento, no meu jeito de ser, eu prejudico os meus filhos. Se o amor não é capaz de movê-lo na direção de uma mudança desses hábitos, talvez a gente não ame tanto assim. Porque o amor, sim, ele é capaz de provocar em nós a mudança, o desejo de mudar, de aprimorar. Eu tenho como um exemplo o vício, o álcool, que destrói tantas famílias. O meu pai parou de beber assim, no dia em que eu, ainda menino, tive coragem de fazer essa pergunta para ele. Pai, o senhor me ama? Eu amo, meu filho. Mas o senhor seria capaz de parar de beber se eu lhe pedisse? Ele não disse nada. Disse-me, claro, não disse com as palavras, mas disse com uma lágrima que desceu dos olhos. E ele sabia o quanto o alcoolismo dele fazia mal para todos nós. Meu pai era um homem maravilhoso que, quando bebia, transformava-se numa pessoa extremamente difícil, às vezes agressiva. O vinho, no Evangelho, sinal da alegria, tem medidas, né? Quando ele se transforma numa necessidade química do corpo, significa que ele manda na gente. E quem é alcoólatra sabe muito bem do que eu estou falando, como o álcool transforma a nossa personalidade no momento em que ele está no nosso sangue. Apenas um exemplo. Eu sou fumante e eu sei que o meu cigarro faz mal à minha esposa porque eu fumo perto dela. Eu não só estou escolhendo uma toxina que me mata aos poucos, como eu estou impondo isso às pessoas que eu amo. Apenas um exemplo. De repente você para e pensa que você não quer matar quem você ama. Já é um crime você optar por se matar, ainda mais escolher matar alguém que você ama. E aí você, não, eu vou fazer um esforço para parar. Porque na verdade eu nunca vi o cigarro fazer bem a alguém, nunca vi. Na minha vida, uma pessoa dizer, eu vivi mais porque fumei, eu fiquei mais saudável porque fumei. Não, tudo nos comprova que o cigarro nos mata aos poucos. E no momento que eu decido porque eu estou, claro, é difícil, mas quando nós estamos movidos por amor, a gente abre estradas que a gente nunca imaginava ser capaz de abrir. Então, toda vez que eu dialogo, que eu escuto o que em mim, o que de mim faz mal aos outros, eu estou exercitando a maneira mais sofisticada de amar, que é o amor do confronto. Então, se nós quisermos ser cristãos, todas essas características têm que fazer parte da nossa vida. E eu sei que nem sempre fazem. Nós nos esquecemos do nosso compromisso religioso. Nós nos esquecemos do que nós assumimos, de que ser cristão é ser Jesus de novo por onde você for. Peçamos perdão a Deus por todas as vezes que o nosso jeito de ser não foi parecido com o de Jesus. Pelas vezes que as nossas palavras feriram,
pelas vezes que nosso egoísmo prevaleceu, pelas vezes que fomos infiéis, pelas vezes que mentimos, pelas vezes que humilhamos, que fomos tomados pela prepotência, pela arrogância, que nunca esteve no comportamento de Jesus. Pedir perdão por tudo aquilo que em nós ainda não está cristificado. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Na beleza do que vemos, Deus nos fala ao coração. Tudo canta, Deus é grande, Deus é bom e Deus é Pai. É seu Filho Jesus Cristo e nos une pelo amor. Louvemos ao Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Oremos. Quero colocar aqui todas as intenções dos nossos corações, vocês que estão em casa, de maneira especial pelas pessoas que faleceram ao longo dessa semana, por todas as pessoas que vocês amam, que fizeram aniversário. Coloque no altar do Senhor o seu desejo, o seu pedido, o seu agradecimento. Hoje nós temos um motivo muito especial, porque está conosco a minha querida amiga Natália Marcelino, esposa do Mateus, esse casal que eu considero filho meu, né? Fui eu que casei vocês, fui eu que batizei Joaquim, e o Mateus testou para vir para cá. A Natália falou: Pony, me chama de Pony. Posso ir passar? Não ia contar, mas eu falei como ele me fala, né? Me entreguei. Eu chamei de Ponyzinho. É uma longa história, uma piada. Ele me escreveu essa semana perguntando se podia vir passar só para participar da missa. E eu, na hora, falei: claro, meu amigo, venha. Ele falou: eu quero celebrar o aniversário da Natália aí. Eu fico muito feliz de ver vocês escolherem estar com a gente para celebrar essa intenção. Celebramos também da aniversariante Camille Castro, Manuela Machado Guimarães. Quero também colocar neste altar a minha querida Eva Huck, que é a menina maravilhosa que talvez vocês conheçam pelo Instagram, pela mídia, que é a filha do Luciano e Angélica. Quem conhece aquela garotinha sabe o quão ela é especial, o quão aquela menina habita uma alma grandiosa, generosa e bonita. Eu tenho, apesar da nossa grande diferença de idade, a graça de saber que sou amigo dela e ela também é minha amiga pelo bem-querer que há entre nós. Quero rezar também pela saúde da Camila Portillo, da Clara Montenegro, rezar pelo mês de falecimento de Jurandir Ribeiro, 6 anos de falecimento da Dona Laide, que carinhosamente era chamada de Lalá, que é a avó da minha querida Mônica Muniz, Maicon Monteiro também pela sua alma e Luiz Brum. Como disse, a sua intenção está aqui. Ah, mas o senhor não disse o nome, não tem problema. Deus está recolhendo tudo aquilo que no nosso coração hoje é uma intenção. Ó Deus, que mostrais vosso poder sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas,
alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós da casa de Israel, é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta. Quando o justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. É por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. Não recordeis os meus pecados quando jovem, nem vos lembreis de minhas faltas e delitos. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Aspirai a mesma coisa, unidos no mesmo amor. Vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. E este respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem na entrada no reino dos céus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo, vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Há uma palavra, uma frase muito bonita. Há uma palavra muito bonita na carta de São Paulo hoje. Uma frasezinha muito simples. Uma recomendação, na verdade, em que ele diz:
façais tudo para que tenhais os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. É o que a gente falava no início dessa celebração. Não existe cristianismo, ainda que aparentemente a gente possa tê-lo, se nós não tivermos os mesmos sentimentos, as mesmas palavras, os mesmos gestos, os mesmos pensamentos de Jesus. O que nos torna cristão não é o culto das exterioridades. Eu vou ao templo 5 vezes na semana, eu vou à missa, eu comungo todo dia, eu me confesso toda semana. Não. Definitivamente, tudo isso que nós fazemos por fora, se não tiver uma ressonância naquilo que acontece dentro de nós, a nossa fé é morta. O evangelho de hoje, inclusive, é uma chapuletada. É uma palavra muito dura de Jesus diante dos sacerdotes do seu tempo. Ele estava numa conversa, numa prosa com os sacerdotes judaicos. Ele conta uma historinha de um pai que pediu a 2 filhos que fosse trabalhar com ele. O primeiro fala, eu não vou. O segundo fala, eu vou. Só que o primeiro que disse que não iria é quem foi. Tudo isso justamente para nos mostrar que religiosamente nós podemos ter uma postura por fora que não corresponde com aquilo que nós somos por dentro. Requer muita maturidade, requer muito processo de autoconhecimento para que a gente entre dentro desse pensamento de Jesus. Aliás, é uma maturidade tão absurda que às vezes eu penso, meu Deus, isso não é para mim. A começar pelos evangelhos que nós ouvimos nos últimos domingos. O de domingo passado é uma afronta ao nosso senso de justiça. Quando o patrão paga a mesma coisa ao homem que trabalhou 1 hora, que pagou aquele que trabalhou o dia inteiro. Na verdade, Jesus está o tempo todo vivendo embates com os líderes religiosos do seu tempo para demonstrá-los que a religião que favorece realmente o ser humano e aquela que, consequentemente, porque favorece o ser humano, agrada a Deus, é aquela que transforma o nosso coração. Em outros domingos nós falávamos que no tempo de Jesus, na religião que Jesus vivia, eles tinham o hábito de, para purificar os pecados, eles iam ao templo, passavam pelo mercadinho que existia antes, mercadinhos muito semelhantes aos que nós construímos em torno dos nossos santuários, que às vezes acaba se tornando com o tempo muito mais o motivo do santuário do que a devoção em si, porque a gente vai se corrompendo, o dinheiro vai entrando por uma porta, o poder vai entrando por uma porta, a espiritualidade não suporta e vai embora. Quantas pessoas se perdem assim? Construam uma estrutura de devoção popular. No início há uma boa intenção, uma reta intenção, nós queremos fazer bem ao coração do povo, mas aí alguém tem uma feliz ideia, quem sabe a gente vende água na porta? Quem sabe a gente monta uma banquinha de água e ali o diabo entra. Seja cada vez mais interessado no poder econômico do que no poder espiritual e na transformação das pessoas. Então, eu posso muitas vezes fazer da banquinha do santuário o lugar da minha perdição. Então, no tempo de Jesus era assim, muito semelhante aos nossos de hoje. Passava pelas banquinhas, comprava lá um carneirinho, um cordeiro. Quanto mais perfeito ele estivesse, acreditava-se que, por ser perfeito, Deus perdoaria mais. Olha que coisa horrorosa. Então, o cordeiro perfeito, sem defeito, é aquele que realmente agrada a Deus. E o que tinha que fazer? Comprava, entregava ao sacerdote, e o sacerdote imolava aquele bichinho no altar. E acreditava-se que sacrificar aquele bicho no altar purificava o coração da gente. Mas que religião fácil de viver. Jesus disse, vocês acham mesmo? Acho que Jesus deve ter dito tudo isso. Depois no Evangelho a gente vai burilhando um pouco as frases. Ele deve ter falado, coloque essa inteligência para funcionar. Coloque a inteligência para funcionar. Pensem comigo, Jesus dizia aos seus. Vocês acham
que um culto absolutamente externo, fora de nós, um sacerdote sacrifica um cordeiro e isso agrada a Deus. Isso faz com que nós fiquemos reconciliados com o Senhor. Vocês acham mesmo que meu pai é assim? Vocês acham mesmo que meu pai administra essa neurose, em outras palavras? De que um gesto absolutamente desconectado da nossa vida possa ter uma repercussão dentro de nós? Não é bem assim que funciona, Jesus dizia. O sacrifício que agrada o meu Pai é toda vez que você sacrifica no seu coração a sua inveja, a sua arrogância, a sua falsidade, a sua desonestidade, a sua prepotência. A conduta que realmente agrada ao meu Pai e que é fonte de salvação para todos vocês, dizia Jesus, é toda vez que você tem diante de você a necessidade de reconciliar-se consigo, com os outros e, consequentemente, com o Pai. Toda vez que eu agrido a minha índole e a minha dignidade, eu estou ofendendo Deus que me habita. Toda vez que eu machuco o meu irmão, que eu digo para ele coisas horríveis, que eu firo com a minha palavra, eu estou machucando o meu irmão e o Deus que nele habita. Então, toda vez que você fala desaforo para alguém, nunca se esqueça disso. Toda vez que você humilha alguém, você está humilhando também, consequentemente, o Deus que o habita. O Deus que habita aquele que você humilha. Ou você acha que só você é o bonitão da boca, que só você leva a dignidade divina em você? Não. Tenhamos um pouco mais de lucidez, um pouco mais de maturidade e, por que não dizer, um pouco mais de inteligência. Se eu acredito que Deus está em mim, eu preciso me livrar da pretensão que só eu tenho a Deus. O discurso preconceituoso que eu faço muitas vezes, julgando fora as pessoas porque elas são tão pecadoras quanto eu. Ah, padre, mas ela está pecando um pecado diferente. Você acha que Deus tem lá a sua tabelinha de pecados? O pecado grave é aquele que de fato fere a minha dignidade, seja ele qual for. O problema é que num determinado momento do cristianismo, por causa de um moralismo sem muita reflexão, ou fruto das neuroses que nós não curamos em nós, ou por causa dos desvios de personalidade que nós temos, nós começamos a classificar um pecado pior que o outro. Tudo que a gente faz que ofende a nossa dignidade e que ofende a dignidade do outro é grave. Mas não invente pecado onde não existe. E que muitas vezes é causa de nós julgarmos as pessoas fora, como tantas vezes nós falamos aqui. Quantos líderes religiosos ferem a dignidade humana com seus discursos excludentes que não têm nada a ver com o Evangelho? Ou quantos líderes religiosos pesam excessivamente no conceito de mediação, por um interesse às vezes financeiro, por um interesse de poder, ou então por um desvio de personalidade. Eu sempre digo isso, eu que prego, que tenho a oportunidade de falar aqui com quase 200 mil pessoas nessa missa, eu sou o primeiro a precisar sondar profundamente a minha personalidade, onde estão os meus desvios de caráter, onde estão as minhas hipocrisias, onde estão as minhas falsidades, para que eu não pregue Deus a partir delas. Eu preciso tomar uma distância sim. É por isso que eu sempre digo, ainda agora, eu terminei de pregar um pequeno retiro para um grupo pequenininho de amigos, nós estávamos lá e eu falava, eu não digo nada para vocês que eu não precise ouvir. Nada. Do fundo do meu coração. Eu não quero. Existe muita coisa que em mim não está curada. E eu tenho uma tendência enorme a jogar isso nas costas dos outros. Se eu tenho um complexo de inferioridade, por exemplo, eu vou ter uma tendência sempre a ser arrogante. Porque eu tenho medo de me expor frágil. Eu tenho muita dificuldade de demonstrar as minhas fragilidades. Qual que é a maneira mais fácil? Eu me revisto de arrogância. E às vezes, naturalmente, consequentemente, porque me interpreto assim,
eu começo a ver Deus da mesma forma. Um Deus arrogante, um Deus prepotente, um Deus excludente. Porque eu tenho dificuldade de me aceitar, muito facilmente, quase sempre é assim, a psicologia nos confirma isso, eu tendo a desprezar as pessoas que têm o mesmo problema que eu. Só que ao invés de ser humano, de ser humilde e reconhecer isso que eu não suporto em você, é porque eu estou vendo em mim. Se eu tivesse esse discernimento, eu não iria impor aos outros um discurso muitas vezes moralista, infundado, que não tem nenhuma conexão com o Evangelho, tudo porque eu quero me sentir confortável. É impressionante como nós, quando não sabemos lidar com as nossas mazelas, nós tendemos a falar dessas mazelas, falar muito mal delas, quando nós as enxergamos nos outros. Então toda vez que eu me deparo com uma pessoa que tem publicamente um pecado que eu cometo particularmente, o que eu faço? Eu crio um alarde moralista. Que absurdo! Que horror! Tudo porque, na verdade, eu estou tentando minimizar em mim o desconforto que ele me causa. Isso tem que ser fruto da nossa lucidez, do nosso esclarecimento. A vida fica mais qualificada quanto mais esclarecidos nós estivermos. Não existe a possibilidade de se viver o cristianismo sem o devido esclarecimento. É por isso que eu preciso me sondar diariamente, para que eu não fique pregando discursos moralistas e use esses discursos moralistas como uma forma de me esconder daquilo que me envergonha, daquilo que me maltrata moralmente. Eu preciso me curar. Por que Jesus disse aos sacerdotes que os cobradores de impostos e as prostitutas entrariam antes deles no reino dos céus? Porque prostitutas e cobradores de impostos eram os pecados mais expostos naquele tempo. Como é que você vai ser um cobrador de imposto sem estar lá na praça fazendo serviço sujo? Por que era um serviço sujo? Quando você paga hoje imposto ao governo e vê o seu dinheiro ser desviado, e vê o seu dinheiro ir parar nas malas dentro dos nossos senadores, na casa dos nossos senadores, dos nossos deputados, dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores. Toda vez que você vê o seu dinheiro, que você honestamente trabalhou para ter, gastou, o que a gente esperaria? Que esse dinheiro se transformasse em ação social, que esse dinheiro fosse empregado na saúde, que esse dinheiro fosse empregado na educação. Eu ficaria felicíssimo de pagar os impostos que eu pago, porque sim, eu pago imposto como todo mundo. A minha igreja, eu não tenho igreja para ficar fora da responsabilidade social de pagar, não, eu vivo de direitos autorais, livros, músicas, eu pago lá meu imposto na fonte, faço questão, e eu ficaria muito feliz se quando eu viesse para minha casa, eu passasse por escolas maravilhosas, postos de saúde, para que essa população pobre que me cerca, essa população simples, tivesse um atendimento digno. Ficaria felicíssimo de saber que aquele dinheiro que eu paguei naquele ano foi empregado na saúde, foi empregado na educação, foi empregado no auxílio das famílias que são muito pobres, que precisam de uma renda mínima para sobreviver. Pagaria com imensa alegria. Naquele tempo era a mesma coisa. Você acha que o povo tinha implicância dos cobradores de impostos? Por quê? Porque o dinheiro deles evaporava, não ficava com eles, ia para o bonitão do imperador, que morava a quilômetros de distância. Então o cobrador de impostos era visto como um grande pecador, porque ele estava explorando o povo. As prostitutas, eu não preciso dizer por quê. Dizem que é a primeira profissão que há no mundo.
Quando alguém, e toda vez que a gente fala prostitutas, o que a gente imagina? Mulher. Isso é uma visão machista. Existe prostituição no mundo dos homens, existe prostituição no mundo das mulheres. Toda vez que duas pessoas combinam um preço para uma relação sexual, ambos são prostitutos. Que bonito isso, hein? Joga nas costas da mulher. Tanto é que depois evoluiu e nós sabemos que sempre também existiu a prostituição masculina, do homem que se vendia para ter relações sexuais com outro homem, com outras mulheres. Então a prostituição é uma profissão muito pública. Então você tinha ali uma fragilidade religiosa, porque naquele tempo os cobradores de impostos e as prostitutas eram os primeiros a serem expostos. A famosa exposição que hoje nós vivemos tanto nas redes sociais, quando uma pessoa é pega fazendo uma coisa que todos nós fazemos em particular. Não estou generalizando, não estou dizendo que você faz. Eu estou dizendo que porque conheço a humanidade, porque escuto os bastidores da humanidade como padre, eu fui aos poucos perdendo essa coragem de ficar condenando publicamente aquela pessoa que foi exposta. Nossa, que horror! Seja honesto. Quantas vezes você não cometeu o mesmo horror? E eu tenho aprendido que quem mais se escandaliza é quem mais comete coisas horríveis e vergonhosas. Porque quando a gente vai ficando mais humano, quando a gente vai ficando mais cristão, quando a gente vai se entendendo, se reintegrando, curando essa personalidade ferida, o primeiro movimento que nós temos de conversão é amor, é acolhimento. É você abraçar o outro e dizer: meu irmão, eu peco igual a você, não se sinta mal por isso, mas vamos tentar superar o nosso pecado juntos. O que for de fato pecado, que a gente tem que ficar de olho nisso. Nós ficamos o tempo todo falando dos pecados da sexualidade. As pessoas vêm para o confessionário, elas só se acusam disso. Meu Deus do céu! A sexualidade não pode ser uma fonte de pecado para nós, ela tem que ser uma fonte de gratuidade, de generosidade. Claro que eu posso pecar com a minha sexualidade. Quando eu objetifico o outro, quando eu faço do outro uma praça pública só para minha satisfação pessoal, eu largo lá os meus lixos na vida dela e vou embora como se ela não valesse nada, isso sim é pecado. Mas nós transformamos, colocamos uma excessiva carga de peso no que nós chamamos de sexualidade e nós nos esquecemos de falar de coisas muito mais graves na sociedade, que é o desvio de tudo aquilo que é do outro, que às vezes eu faço em pequenas parcelas. A Maricota ontem, que está aqui comigo, ela foi cozinhar para nós, e as meninas do retiro, nós estávamos comemorando o aniversário de uma pessoa, todo mundo testado, era um grupo pequeno de 8 pessoas, gente próxima. A Maricota no finalzinho recebeu um envelopinho, generoso até, né? Eu vi que só tinha nota azulzinha lá. Achei a coisa mais linda do mundo. O que ela fez na hora que ela recebeu o envelopinho? Puxou o braço da Josi, que é a minha funcionária lá, e foi contar o dinheiro juntas. Ela poderia muito bem ter feito o papel de Judas, não podia? Ser a dona da sacolinha? Chega lá, conta do jeito que ela quiser, divide do jeito que ela quiser e pronto, a informação, para que ela vai ficar dando? Não. Eu achei aquilo tão cristão da sua parte. A sua alegria sendo dividida imediatamente com todos. Vem cá, Josi, vamos contar o dinheiro. Se fosse uma mulher que não fosse cristã, Maria, pode ser que você colocasse aquele envelopinho no bolso, fosse lá no quarto, só falasse: gente, ela deu isso para nós, e desse para os outros o tanto que ela quisesse. Mas não, ela quis uma testemunha do presente, ela quis uma testemunha da quantidade. Isso é cristianismo. E seria um pecado grave se a Maria tivesse guardado o envelopinho no bolso, tivesse ido para o quarto sozinha e tivesse, de alguma forma, roubado as colegas dela que ajudaram a acontecer aquele momento. Sabe, minha gente, nós temos uma tendência a pesar em algumas coisas e esquecer as outras.
Quantas vezes eu também sou injusto com as pessoas sem perceber que estou sendo? E não me acusar disso. Não ser um problema para mim, eu mentir para o outro, eu ser infiel àquilo que ele confiou a mim. Eu digo isso sempre. Para mim, a única forma que eu tenho de continuar sendo amigo de uma pessoa ou trabalhar com uma pessoa é confiando nela. A partir do momento que eu sou traído, a partir do momento que eu sou enganado, quebra-se a confiança. Pronto, é da minha personalidade. Eu sei que às vezes eu posso ser excessivo com a pena que eu coloco ao outro que me traiu. Eu sei, eu estou em processo de amadurecimento. Estou em processo de evolução. Eu só quero dizer que, para mim, o fator que mais pesa na escolha das pessoas é a fidelidade. É eu poder dar a Teca o meu cartão de crédito, a minha senha e dormir tranquilo, sem ficar desconfiando que Teca vai me roubar, que Teca... Isso para mim é a coisa mais cansativa que existe na face da terra, é eu desconfiar de alguém. Eu não consigo conviver desconfiando. Eu gosto da entrega, sabe? Eu gosto da absoluta confiança. E por isso que eu preciso me cercar de pessoas que tenham esses princípios. Porque eu também quero viver assim. Eu não quero enganar ninguém. Eu, graças a Deus, nesses anos todos de padre, eu nunca pedi R$1 para nada, a não ser que eu estivesse pedindo para outras situações. Mas para mim, não. Eu sempre entendi que eu sou capaz de cuidar de mim, cuidar das pessoas que eu amo, com o trabalho que eu tenho. Deus me deu essa graça. Pode ser que agora que eu tenha mudado de vida, isso diminua a minha possibilidade de continuar fazendo tanto, mas não tem problema, estou aqui feliz e reconciliado comigo. Mas faço questão, toda vez que eu vejo uma obra de Deus erigida com dinheiro do povo, ou quando eu vejo um líder religioso esquecendo-se completamente da função do dízimo, que as pessoas pagam, pessoas simples, que aquelas pessoas ofertam, se aquilo se transforma em opulência de vida pessoal, se aquilo se transforma num outro lugar que não é a função do dízimo, que é justamente a manutenção do templo e a vida de quem cuida dele. Os funcionários, as pessoas, o padre, o pastor. Eu dou testemunho do meu lado. Eu convivo com os padres aqui da Diocese de Taubaté e posso lhe dizer que todos eles, sem exceção, vivem de fato uma vida muito pobre, muito simples. Vivem com aquilo que a comunidade oferece e são comunidades simples, são comunidades pobres. Então há uma coerência ali. Os meus colegas, os meus confrades que vivem por aqui, eu dou testemunho sem medo de errar. Se um ou outro teve alguma situação aí em que teve muito dinheiro na mão e de repente se perdeu, eu desconheço. E pode acontecer. É como eu dizia, se eu abro um santuário e aquele começa a encher de gente, eu naturalmente vou começando, na boa vontade, às vezes até num primeiro momento. Vamos fazer umas lojinhas aqui para atender o povo. Nós temos isso na Vila Sacramento, não é? Que nós nunca quisemos que ela desse lucro, nunca quisemos. Nós sempre quisemos que o nosso trabalho ali, no nosso centro de espiritualidade, pudesse para fazer bem às pessoas. Nunca usamos R$1 daquele dinheiro para benefício nosso. Não, tudo que... E aliás, as pessoas que administram sabem disso. É para retornar. É para que a casa fique cada vez mais preparada para receber as pessoas que nós recebemos lá. A monja chama ela de monja toda hora, a Regina Shakti. Eu achei lindo quando eu conheci ela. Ela mora no ashram dela. Outra filosofia religiosa, mas uma mulher que tem muito do cristianismo, porque ela nasceu cristã. Fica ela, a comunidade dela, o Maharaj, que eu não tive ainda a oportunidade de conhecer, que é um grande líder espiritual também na filosofia deles. Ela me disse, eu falei, como que vocês sobrevivem? Ela fala assim, mesma coisa que nós, retiros. Pessoas vão para lá, passam uma semana, mas é um preço simbólico. E eu perguntei para ela, como é que você lida com o dinheiro? Ela falou, com muito cuidado.
Porque eu estou querendo uma espiritualidade do desapego. Não faz nenhum sentido eu transformar isso aqui numa fonte de renda. A gente só precisa pagar as contas e viver com dignidade. A partir do momento, ela disse, que eu começo a empreender, eu já deixei de ser uma líder religiosa. Deixe o empreendimento para quem nos assessora. Pessoas da nossa confiança. Ela disse, toda vez que nós temos a oportunidade de lidar com a fé das pessoas, nós precisamos ficar muito atentos, porque às vezes nós somos homens e mulheres de muita boa vontade, queremos sim evangelizar, mas o diabo, ele é muito astuto em começar a soprar na nossa cabeça. Abre uma lojinha, põe uma banquinha de água, abençoa a água e cobra um pouquinho mais, faz uma imagem, o povo gosta de imagem, e nós vamos, é mesmo, e a gente vai se escondendo. É uma forma de evangelizar, não é não? Cuidado, evangelizar é transformar a mente das pessoas. Evangelizar é promover autoconhecimento. Evangelizar é colocar as pessoas diante do Evangelho, para que Jesus mude a vida delas. Sair pendurando medalhinha no pescoço das pessoas, sair vestindo camisetinha no povo, sair fazendo o povo beber água benta, não é garantia de que a mentalidade está se transformando em cristã. Cuidado, porque o diabo, ele vai entrando nas nossas estruturas religiosas assim, convencendo-nos de uma mentira. E é por isso que Jesus fala que as prostitutas e os cobradores de impostos, que são publicamente reconhecidos como pecadores, vão entrar antes de nós, porque neles há, às vezes, muito mais honestidade do que nós que estamos de batina, ou de hábitos, ou de uniformes, como no tempo da renovação carismática, quando a renovação carismática estava em grande ebulição no país, e eu era um pregador, e eu saía por aí, eu ficava escandalizado, horrorizado. Claro, hoje não tão escandalizado mais, porque eu me vejo naquilo. Mas naquela época aquilo me causava um desconforto. Era colocar, você trabalhou nesses eventos, era colocar um coletinho de serviço numa pessoa, o narizinho já empinado. E aquela narina se abre. Você mesmo. O Mateus mesmo. Uma vez, estou lembrando de uma história concreta. A Natália foi num lançamento de alguma coisa minha, os dois nem se conheciam ainda. Ela tentou entrar para me dar um abraço, ele estava de coletinho. Não foi? Não deixou ela entrar. O Mateus ficava bravíssimo, virava um galinho garnizé quando ele colocava o coletinho dele. Era um poodle manso. Colocava o coletinho e virava um pitbull furioso. Eu estou falando, gente, não é para acusar ninguém, eu estou me refletindo assim. Quantas vezes eu me senti arrogante por causa dessas vestes? Quantas vezes eu me senti melhor que o povo porque eu estava naquele alto daquele palco, iluminado por aquelas luzes todas, ou então num altar lá na Canção Nova, com 100 mil pessoas diante de mim. Olha o perigo de tudo isso. Eu não estou acusando você que um dia vestiu um coletinho e tratou mal as pessoas porque você se sentia a última bolacha do pacote usando aquele colete. Eu estou dizendo que às vezes o diabo nos pega assim, soprando, olha como você está com autoridade, olha que serviço lindo você está prestando para o reino de Deus. Ou você acha que o diabo vem e fala, veste isso aqui e maltrata o povo? Não, ele vem e te seduz, ele é sedutor. Vai lá, cuida de tudo, para que tudo dê certo. Então nós precisamos ter muito cuidado. Porque nós que estamos sob a proteção do rótulo, podemos ser os piores de todos, os mais necessitados da graça de Deus. Ou você acha que Deus precisa do nosso serviço?
Você acha que Deus precisa dessa missa aqui agora? Não precisa. Definitivamente, Ele tem os métodos dele para chegar até o seu coração. E se Ele me permite estar aqui, porque eu sou livre como padre para poder pregar, para poder, dentro das minhas condições, dentro daquilo que me impõe a minha diocese, eu posso muito bem ligar essa câmera aqui e fazer um estrago na sua alma, ou iludir a muitos, vendendo graças, promovendo isso, promovendo aquilo. Não, eu tenho lá minhas formas honestas de ter o meu sustento, mas eu não preciso disso, não quero definitivamente abrir exceção nenhuma. Ou vocês acham que nós não tivemos aqui, no início, propostas maravilhosas? Empresas grandes querendo patrocinar a missa. E aí, mas como seria um patrocínio na missa? Num determinado, isso a pessoa muito bem intencionada. Num determinado momento o senhor fala do nosso produto. Meu Deus do céu. Uma coisa é um store do Instagram, né, que eu posso comercializar. Vou lá, faço uma parceria bacana com uma marca. Tenho até uma dimensão social às vezes disso. A marca se dispõe a fazer uma doação que eu digo para quem vai. Não fico fazendo propaganda disso, não tenho que ficar fazendo. Não foi Jesus que falou que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo? A não ser que seja uma doação, como nós tivemos aqui no início da pandemia, milhões de reais sendo doados. Aí a gente fez uma live para agradecer, convidei os meus amigos famosos. Mas não. Você já imaginou se eu, que não preciso de patrocínio para isso, que não me custa nada, custa aqui a boa vontade do Everson, a boa vontade que faz aqui, da Ziza todo domingo, esse tempo todo com a gente, hoje ela não está aqui. Para que eu vou querer patrocínio, se a própria estrutura, a mudança que a gente fez aqui para ter uma boa internet, que o João nos ajudou, custa tão pouco por mês, para que eu vou arrumar um patrocínio para isso? Diferente se eu for ter um programa, que eu vou querer ter uma estrutura maior, a oportunidade de fazer alguma coisa do ponto de vista social. Mas não, por enquanto não. É a simplicidade que comoveu o nosso povo, é a simplicidade que lhe trouxe aqui. É o fato de não lhe pedir nada, absolutamente nada. O que agora eu estou tendo a oportunidade de lhe dar, Deus me deu de graça. Deus me deu tudo de graça. Paguei por algumas coisas, mas foi a graça dele que me sustentou. Então, para mim, eu entendo aqui essa oportunidade como vamos socializar o que nós acreditamos para transformar as nossas mentes. Eu não quero ficar aqui criando uma devoção que vá te iludir disso, daquilo, não quero, porque para mim o cristianismo que nos salva é o que nos transforma para que nós sejamos tão públicos quanto as prostitutas e os cobradores de impostos. Que nós sejamos livres para mostrar que nossos pecados são esses. E mesmo assim Deus não desistiu de nós. As minhas misérias são essas. Estou cada vez mais reconciliado com elas. E quanto mais eu me reconcilio com elas, mais eu tenho coragem de contá-las. Se não publicamente, para as pessoas que me cercam. Minha gente, esses são os meus defeitos. Me ajudem a viver. Eu não quero ficar aqui protegido, você passando mão na minha cabeça, naquilo que é tão defeituoso em mim. Eu quero ser para você uma prostituta, um prostituto, um cobrador de imposto público. Eu quero que todas as minhas feridas estejam abertas diante de vocês, para que vocês me ajudem a curá-las. A partir do momento que eu coloco esse esparadrapo para parecer bonitinho e perfeito, eu estou tendo a mesma postura que Jesus criticou tanto, da não autenticidade, da hipocrisia, do encobrimento de tudo aquilo que deveria estar público, em público, para ser curado, para ser sarado. Que Deus nos abençoe neste propósito, que Deus nos dê coragem de fazer tudo isso. Agora está caindo ainda no Instagram? Está faltando 2 minutos. Nós vamos dar uma pausinha, mas você vai continuar com a gente, porque seria um papelão você participar somente até a hora da homilia. Seria uma disciplina. Eu vou ficar de olho em quem está saindo, quem não vai voltar. No Instagram nós vamos fazer uma pausinha, vai ter um tempinho, porque nós vamos ter que publicar. E daqui a pouquinho
você entra em comunhão conosco para vivermos a oração eucarística, um momento tão especial da nossa missa, que é a presença de Jesus real entre nós, e depois a oração final com a nossa adoração. A outra se empolgou, você que está vendo no YouTube. Não tem problema não, não tem problema. Você foi movida por um outro sentimento de... Está conseguindo fazer aí a publicação? Avança. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E agora, neste momento em que eu faço a preparação das oferendas, eu lhe convido a oferecer o seu coração e a sua vida, para que tudo aquilo que em nós ainda é pecaminoso, hipócrita, machucado pela fragilidade, seja transformado em coragem, em autenticidade, em vida nova, da mesma forma como o pão será transformado no corpo de Cristo, o vinho em sangue. Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. O teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Ao enxergar tua grandeza em minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o teu amor. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente, me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração venho a te render, toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida, como prova viva de amor, em teu altar, Senhor. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar.
ternura me acolhe, refúgio seguro encontrei. com meu coração venho a te render. Toma meu ser, meu querer, recebe, Senhor, minha vida, como prova viva de amor. Em teu altar, Senhor. Olha uma música. E a gente estava cantando, pelo menos fez a parte. Em teu altar, Senhor, recebe, Senhor, minha vida, como prova viva de amor. Em teu altar, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, Receba, Senhor, pelas tuas mãos esse sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda vos seja agradável e possa abrir para nós a fonte de toda a bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes, Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir o povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai, pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo
Wilson e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que chamastes para a vossa presença, que morreram na esperança da ressurreição, de maneira especial Jurandir Ribeiro, Alaide Muniz, Maicon Monteiro, Luiz Brum. Quero também colocar na intenção do Cadinho, esposo da minha amiga Aline, que está aqui também, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para ser do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis no meu oráculo, mas eis uma palavra seleção. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Corpo de Cristo. É a mão que vem me levantar o cheiro das provas. Tem o corpo de E Cristo. essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar. E o corpo de Cristo. É a mesma cruz de mim, a mão de Deus. Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chego às provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão
Quando eu vou cair, é a que me dá forças para resistir, a que me alcança e nunca falha, e move com poder a mão de Deus. É a que me sustenta, é a que me dá forças para resistir, a que me alcança, que nunca falha, me move com poder. É a que me sustenta quando eu vou cair, é a que me dá forças para resistir, a que me alcança, que nunca falha, me move com poder a mão de Deus, a mão de Deus, a mão de Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela vossa presença entre nós. Obrigado por chegar aos nossos corações. E hoje, de maneira muito especial, Senhor Jesus, nós queremos pedir o discernimento. Que fique acordado dentro de nós hoje a lucidez, a intuição. Que fiquem acordados dentro de nós para que nunca nos percamos do verdadeiro significado do Evangelho. Hoje eu quero pedir de maneira especial, Senhor, por toda liderança religiosa cristã, de maneira especial. O Senhor sabe que nossos lugares de trabalho, nos nossos santuários, nas nossas igrejas, nós temos a necessidade do dinheiro. É através dele que nós fazemos a manutenção de tudo. Nós precisamos muitas vezes, Senhor, ter nas nossas estruturas religiosas os produtos que nos ajudam a pagar as contas. Mas nós queremos pedir, Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a entender, a perceber um momento que tudo isso começa a ficar desvirtuado. Que o Senhor nos conceda, nós, líderes religiosos, muito discernimento, Senhor,
para que o dinheiro e o poder não se tornem o motivo do nosso trabalho. Que a nossa evangelização, mesmo passando por materiais, camisetas, produtos, imagens, medalhas, água benta, que nada material fique mais importante do que o grande objetivo da evangelização, que é transformar os nossos corações num coração semelhante ao vosso. E hoje eu quero pedir também por todos nós que estamos cansados, abatidos, sem forças, pedir que a vossa mão protetora e poderosa possa vir em nosso auxílio. Ó Deus de amor e de poder, que a vossa Eucaristia nos alimente e arranque dos nossos corações toda a pretensão, toda a arrogância que porventura a nossa religiosidade nos permitiu. Despertai em nós hoje a humildade, acordai em nós a humildade, a simplicidade, que nos torna acolhedores, fraternos, sensíveis às fragilidades alheias. E hoje, Senhor Jesus, de maneira muito especial, eu peço que o Senhor toque o coração de quem foi rejeitado, de quem o nosso discurso expulsou das nossas igrejas. Que o Senhor toque o coração daqueles que nós não soubemos amar, daqueles que nós não soubemos acolher. Que hoje a vossa Eucaristia seja especialmente colocada no coração dos que nunca se sentiram dignos de se aproximarem do altar, dos rejeitados, dos esquecidos, dos renegados, dos humilhados, dos ofendidos. Hoje eu quero vos pedir, Senhor, que a vossa Eucaristia possa penetrar no coração de todos os que foram ofendidos pelos discursos religiosos marcados por nossas neuroses, não purificados no vosso sangue. Para que tudo aquilo que foi machucado em nós pela vida e que nós tendemos a colocar nos nossos moralismos como imposições aos outros, para que nos sintamos menos envergonhados de nós mesmos. Que todas essas ofensas sejam curadas. Que todos os que foram ofendidos pelas nossas palavras hoje possam ser tocados pelo vosso divino amor. Olhai, Senhor Jesus, de maneira muito especial pelos que se esqueceram de que são preciosos aos vossos olhos, porque o nosso discurso insistiu em fortalecer isso neles. Pelos que perderam o amor próprio, ouvindo discursos religiosos. Nós que conhecemos o vosso divino coração, que até no momento do Calvário reconciliou os que estavam convosco. Hoje nós os pedimos que, estando assentado à mesa com essas pessoas, com os renegados, com os ofendidos, com os esquecidos, com os maltratados, o Senhor possa despertar neles a certeza do vosso amor por eles. Que caiam por terra as maldições, as palavras malditas, mal intencionadas, equivocadas. Que caiam por terra, Senhor, todos os discursos de ódio que foram feitos em nome de Deus. Ó divino coração de Jesus, hoje nós vos exaltamos,
porque é o vosso amor que precisa ser pregado. Que deixemos de pregar tanto os nossos moralismos, os esconderijos das nossas hipocrisias, e sejamos tão livres quanto eram as prostitutas e os cobradores de impostos. Não para viver no pecado, mas para viver na reconciliação que o vosso amor nos concede. De diariamente expulsar dos nossos corações a injustiça, a maldade, a prepotência, a falsidade e a infidelidade. Situações que tanto nos machucam, machucam os outros e por isso machucam a vós. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra tão esclarecedora no Evangelho de hoje. E nós os pedimos que hoje sejamos todos abençoados, engrandecidos pelo vosso divino amor. Graças e louvores se dêem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ó Deus, que a comunhão nessa Eucaristia renove a nossa vida, para que, participando da paixão de Cristo neste mistério e anunciando a sua morte, sejamos herdeiros da sua glória, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Desça sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Obrigado, minha gente, por mais um domingo conosco. Tenha uma boa semana. Que Deus abençoe muito a sua família, a sua casa. Que Deus lhe dê muita disposição de mexer em você aquilo que você sabe que precisa ser modificado para que fique mais parecido com o coração de Jesus. Muito obrigado, de maneira muito especial, por todos que nos acompanharam durante esse tempo. Nós estamos pensando em terminar aqui hoje a transmissão da missa. Cumprimos o nosso papel durante esse tempo de pandemia. Nós sabemos que as comunidades já estão reassumindo as suas missas presenciais e a gente acha que chegou o momento de nós recomeçarmos a participação nas nossas comunidades. Foi um tempo muito especial para mim. Tempo de muito aprendizado, de muita alegria, de muita perseverança, poderia dizer assim. Mas eu tenho muito medo de estender muito este tempo e as pessoas se desacostumarem da vida paroquial, que é tão importante para todos nós. Não estamos encerrando definitivamente, só não será mais como nós estamos fazendo todo domingo. De vez em quando nós vamos ter sim, e eu vou avisar para que este nosso encontro possa ocorrer. Mas não será mais como todo domingo, como nós estávamos fazendo. Eu espero que você compreenda. É uma necessidade que nós temos de também permitir que você retome a participação na vida na sua paróquia. Nós já estamos com todos os cuidados possíveis, vivendo já a retomada da vida, e eu gostaria muito de que você pudesse ter a oportunidade. Há muitos padres que já estão transmitindo as missas das suas comunidades, das suas paróquias, e nós também precisamos prestigiá-los. É uma forma que você tem, sabendo que a sua comunidade, o seu pároco, está transmitindo a missa todo domingo, você prestigiá-lo também. E comigo você vai ter um encontro de vez em quando, ainda que seja para a gente fazer a reflexão do Evangelho, ainda que seja para nós termos aquele encontro como a gente tinha na Canção Nova, toda quarta-feira. Nós já estamos pensando a melhor maneira de continuar com vocês, de continuar oferecendo aquilo que para mim também é tão importante. Volto a dizer,
Quando eu ofereço a você, eu recebo também. Muito obrigado por esse tempo que estivemos juntos. Agradeço de maneira muito especial a Ziza, que ficou boa parte dessa temporada com a gente. A primeira missa foi em março, na Páscoa, é isso? Nós já estamos praticamente entrando no mês de outubro e ela foi, sem dúvida, um grande instrumento de Deus aqui. Obrigado, Maricota. Obrigado, Tânia, minha leitora. Espero que você não entre com uma ação trabalhista contra mim, porque você fez a leitura, ela só fez assim. Obrigado a vocês que estiveram aqui neste último domingo nas nossas transmissões, as minhas amigas que também estão, a Mônica, a Aninha, a Tânia. Que Deus abençoe a todos nós e até uma próxima oportunidade. Bom domingo para todos nós.